Boa noite a todos. Eu sou Viviane Fernandes e é com muito prazer que eu estou dando início a mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiaboatê. E a minha entrevistada de hoje é muito especial, Antônia Leite Barbosa. Ela já entrou aqui. Já vou fazer uma solicitação para a gente começar o nosso bate-papo. Guardando aqui a entrada da Antônia. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Oi, Olá, Vivi, tudo bem? Antônia, tudo bem? Tudo Seja ótimo. muito bem-vinda. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite, né, em Muito nome dos obrigada. embaixadores. Fazer uma pequena apresentação, a gente entrou rapidinho, né? A nossa querida entrevistada de hoje, ela é uma embaixadora do Rio de Janeiro, né? E a gente vai falar sobre muita coisa interessante, né? Sobre a Agenda Carioca, sobre todos esses projetos que a Antônia faz com tanta maestria, né? Então, seja muito bem-vinda e sejam todos muito bem-vindos também, né? As pessoas estão começando a entrar agora, podem entrar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiaboatê. Querida Antônia, já vou começar o nosso bate-papo aqui enquanto as pessoas entram. Lembrando que existe uma setinha aqui embaixo que você pode também convidar seus amigos a participarem dessa live, que ela também vai ficar salva no YouTube e vocês vão poder revê-la através do Facebook, que a gente tem um canal que são todas as lives dos embaixadores que nós fizemos desde o início da pandemia. Antônia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Estou super duplamente honrada por ter sido recentemente convidada para fazer parte desse time de bambas aí que tem esse amor pelo Rio de Janeiro e essa causa, essa missão, né, de promover o turismo na nossa cidade. E estar aqui hoje com você também. Uma mulher bombril que faz milhões de coisas, radialista, jornalista, comanda aí o Absolute Rio. Mulheres, né, amiga? Mulheres, a gente se desdobra mulheres admiráveis. Né? Somos desse jeito, né? E agradecer, já vi algumas amigas muito queridas aqui, os elogios, Suzy, Adriana, Patrícia, Vera. Ai, que bom. Sejam bem-vindas. Eu fico, enfim, eu fico um pouco desconfortável nessa posição, eu prefiro estar como você entrevistando, mas vamos lá, eu tenho que... Vamos lá. Quando eu também sou entrevistada, eu também fico assim, eu fico, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Primeiro, agradecer a todos que estão entrando, seus amigos, já vi alguns embaixadores também na live. Olha só, Maurício Werner entrou aqui, pô, manda chuva lá da Rio Tour, entendeu? Então agora a pressão está aumentando aqui para mim. Vamos lá começar esse bate-papo que vai ser uma delícia. Me diga uma coisa, minha querida Antônia. Antes, eu queria falar um pouco sobre a sua história e sobre a Agenda Carioca, né? Para a gente dar início a esse bate-papo, né? E antes da Agenda Carioca, você já tinha uma relação de gerar conteúdo, né, sobre o Rio. Fala um pouquinho do seu início no JB e depois com o lançamento da revista Geração. Conta um pouquinho dessa história. Maurício está mandando um beijo aqui. Um beijo grande, Maurício, para ele também. Inclusive, está mudando de posição. Eu ouvi dizer que acho que vem candidatura aí. Conta para gente. No ano de eleições, de pessoas que amam o Rio entrarem, trabalhar para melhorar a nossa cidade. Isso aqui Maurício Werner está entrando aqui como pré-candidato, né? Uma bandeira forte aí para o nosso turismo, né? Somos dois. Eu depois vou contar sobre esse meu projeto também, que está em construção. Mas eu fico muito animada de ver pessoas que estão entrando na política pelos motivos certos, né? Pessoas que exatamente. Realmente... Gente de turismo, que entende de turismo, né? Ajudando propriedade. É isso que a gente precisa, né? Com certeza. Mas vamos lá. A Geração, ela é anterior à Agenda Carioca, é anterior ao meu trabalho no Jornal do Brasil. E ela completa esse ano 20 anos. Eu só separei uns exemplares para mostrar aqui. Foi uma revista independente que eu fiz com duas amigas, a Joana Almeida Braga e a Mariana Salim. A gente tinha 20 e pouquinhos anos. E a ideia de fazer uma publicação jovem, antenada, que falasse um pouco de lifestyle, de carioquice, que fosse gratuita. Então, a gente tinha assim, uma receita de patrocinador. Olha essa aqui, bem botiquim, né? Ai, que bacana! E olha que curioso, ela já trazia o nome Agenda Carioca como um subtítulo. Foi daqui que eu puxei
o nome para o guia. Isso é muito comum, né? As ideias elas vão sendo criadas, né? E olha aí, essa capa que divertida, era uma capa double face. A gente tinha uma capa de um lado e uma capa de outro lado. Gente, que bacana! Quisesse ler sobre Ed Mota ou sobre surf. Enfim, foi uma época muito feliz da minha vida, porque a gente, como diz meu marido, que é economista, custo de oportunidade. A gente morava com os nossos pais, a gente tinha chance de errar e a gente errou feio. A gente fez uma revista linda com a colaboração e contribuição de muitas pessoas incríveis, mas sem planejamento financeiro, sem muita experiência em jornalismo. A gente já chegou a acumular uma dívida com a gráfica, que eu levei quase um ano para pagar, depois do salário, com parcelamento, com negociações amigáveis, enfim. Foi, né, eu posso dizer que eu comecei quebrando, enfim, mas ganhando muita experiência. Assim, queria eu poder ter aquelas oportunidades que eu tive naquele momento com a experiência que eu tenho hoje. Exatamente. Não, mas você empreendeu, né, Antônia? Isso que é interessante. Você colocou o seu sonho, você transformou o seu sonho em realidade, né? E às vezes a gente tem que ter algumas quedas mesmo, né, para aprender, até para te dar espertaz e para hoje você ter essa experiência toda, né? Mas continua. E vou contar também, o que muita gente não sabe, é que eu não sou jornalista. Eu me apresento como jornalista, me considero jornalista, trabalho com isso há 20 anos, mas eu estava nesse momento da geração estudando desenho industrial e eu me formei em design gráfico. E eu fui escalada até para compor esse tripé de diretora de arte da revista. Só que com o tempo eu fui me encantando. Eu sempre fui aquela aluna péssima em português, em gramática, e que tirava 10 em redação. Eu adorava escrever, eu adoro gente, eu sou curiosa. Então, eu acho que talvez esses sejam ingredientes mais importantes até para o jornalista. Com certeza. Do que a perfeita ortografia, gramática, enfim. Mas eu sei, até hoje eu tenho assim, uma amiga muito querida, que é minha revisora fiel, que me salva assim, quando eu tenho um texto muito importante para publicar, porque a crase sempre vai ser uma incógnita para mim. Onde colocar a crase? O nosso português ele é muito específico, né? Ele é uma língua muito... Deixa eu até aproveitar e ler uns comentáriozinhos aqui, aí você vai continuar contando para a gente essa história incrível. Galeria Metara, Antônia, dessas pessoas que dá vontade de estar junto. Doce, antenada e forte. Amo. Muita gente entrando aqui. Muito carinho. Carinho... A Gabi, boa noite, mandou uma flor para você. Sandra Melo Teca batendo palmas pela sua entrada. É isso aí. É mais um grande case de sucesso, nossa querida Antônia, e agora também embaixadora do Rio de Janeiro. Mas continua contando essa história. Bom, eu montei a revista. Montei a revista com 2 amigas, ela durou 2 anos, e no final nos últimos meses de vida, a gente já estava com uma dificuldade de conseguir patrocínio, porque ela tinha uma distribuição gratuita, e a gente pensou, o Jornal do Brasil é um jornal muito tradicional, mas tem um grupo de assinantes já com mais idade. Como é que vai ser a renovação desse veículo centenário? Por que não fazer uma parceria, propor a eles um encarte da nossa revista? E aí tivemos a oportunidade, fomos recebidos lá pelo Nelson Tanuri, que era o dono do jornal, que nos passou para o Ricardo Boechat. Eu lembro que, enfim, foi uma experiência muito legal negociar com ele o encarte da revista Geração, foi essa edição, foi a revista Geração, encartada dentro do Jornal do Brasil em 2002. Tinha uma carta minha no início, ela está até mofada, só que a gente não podia ter escolhido um pior tema para a nossa estreia, que era uma edição sobre sexo. Então, a gente chegou num jornal super mais conservador, falando sobre sexo. Enfim, os assinantes ficaram um pouco chocados. E por uma questão já de falta de fôlego, a gente resolveu encerrar a publicação a partir desse primeiro encarte. Mas a gente tinha plantado uma semente bacana ali, e dali veio um convite para escrever uma coluna no jornal. Nós 3 recebemos esse convite, uma das minhas sócias não quis, a outra achou bacana, então a gente começou a fazer a coluna Geração dentro da revista Domingo, que era uma revista de muito prestígio, uma grande circulação aos domingos. E essa coluna foi um sucesso porque eu lembro até que eu fui para a reunião, eu tinha 24 anos, eu fui para a reunião com o Nelson Tanuri de taier, botei meu óculos de grau, querendo parecer mais velho, e ele virou e falou assim: Antônia, tira esse óculos aí, tira essa pose de executiva, eu quero que você fale da juventude, do que vocês estão consumindo, dos jeitos de viver, das tendências.
Não é para você parecer mais velha do que você é para você ser você. Maravilhoso. A gente desmascarou ali, foi muito engraçado essa conversa. Muito bom. E aí a gente voltou para casa e começou a esboçar o que seria uma coluna interessante, né? Aí a gente pensou, eu não quero fazer colunismo social que invada muito a intimidade das pessoas, mas eu quero falar o que elas estão fazendo de interessante. Então vamos falar de pessoas, mas vamos falar sobre o que elas estão produzindo. E aí assim foi, a coluna foi um sucesso. No segundo ano, a minha sócia foi morar fora e a coluna passou a ter o meu nome, Antônia, e ela durou 8 anos. Olha. Nesse período, eu fui me consolidando como jornalista, escrevendo não só para o Jornal do Brasil, mas colaborando com outras publicações. Fui correspondente, por exemplo, da Joyce Pascovitch durante quase 4 anos. Eu escrevi para a Vogue, Casa Vogue. Enfim, passei a ser uma referência de Rio de Janeiro. E na coluna do JB, eu tinha não é uma obrigação, mas uma missão de estar sempre antenada, de conhecer as coisas bacanas que estavam acontecendo, as inaugurações, de estar realmente varrendo a cidade. Que bacana. Não à toa, os meus amigos me solicitavam demais para ser uma referência de dicas de programação, onde ir, o que fazer no fim de semana. E eu fazia sempre essa consultoria informal, né, de dar dicas de programação. Aí um belo dia eu cansei e falei, sabe uma coisa? Acho que eu vou tentar botar isso tudo no papel para poupar o meu trabalho, porque cada amigo eu tenho que refazer todo esse... Sim, maravilhoso. Deixa eu mostrar um guia do Rio que fuja do lugar comum, que não fale dos destinos óbvios, que ninguém precisa de um guia para falar de Pão de Açúcar, Corcovado, né, que são nossos cartões postais, Flecha da Tijuca. Vou tentar colocar aqui nessas páginas um pouco do meu estilo de vida, as coisas que eu gosto de fazer, os lugares que eu frequento, as pessoas que estão por... Acho que teve essa grande sacada também das agendas, que foi mostrar as pessoas que estavam por trás dos negócios, porque dava uma humanizada. Nada mais legal do que você entrar numa loja e saber que aquela pessoa é a dona da loja, poder conversar com mais profundidade, ou ser servido no restaurante pelo próprio dono, ou saber que aquele garçom tal é especial, que você tem que sentar naquela mesa ali perto do balcão. Então, eu dava todos esses macetes. E essa foi a primeira agenda carioca impressa. Foi lançada em junho de 2006, né? Estou falando de 14 anos. Nossa. E ela tinha um projeto gráfico lindo. E ela tinha, tá vendo, foto das pessoas, foto dos lugares, textos enormes que eu hoje não faria, porque acho que as pessoas não têm mais paciência de ler textos tão grandes. Os tempos foram mudando, né, Antônia? Mas naquela época, com certeza... Isso era um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso. É que o mundo vai mudando. Eu tive a chancela e o apoio e o patrocínio e tudo, né? Eu devo todo o sucesso da agenda à editora Senac Rio, que patrocinou todas as edições e que fez uma distribuição nacional e que viabilizou, porque o mercado editorial é muito difícil e eu já sabia que a receita de direitos autorais não seria tão significativa. Então, o que eu busquei? Eu fiz uma solução híbrida de livro com revista. Eu vendi anúncios dentro do livro para marcas, para empresas. Então, com isso, eu consegui ter uma receita, né, e um faturamento. Olha, Rio Sul, que sempre foi meu grande parceiro. Que bacana. Abri aqui a contracapa da segunda edição. O grafite estava no auge, isso foi em 2008. Então, fiz uma edição. Cada abertura de capítulo tinha um grafite. Enfim, o projeto foi... Olha como ela já foi ficando mais grossinha, né? Olha a largura da agenda. Que loucura. E aí fui me apaixonando. Os lançamentos também foram grandes acontecimentos. Cheguei a fazer um lançamento... Era o meu sonho de consumo fazer um lançamento com a Fernanda Abreu, que é a mais carioca das cariocas, cantando, fazendo um trocadilho e cantando Agenda Carioca, Swing e Sangue Bom. E ela subiu no palco e fez um show, falou isso, enfim... Sabe um daqueles momentos na vida assim que você... Sabe, você tinha que fazer uma linha da vida e os momentos mais felizes, esse foi um deles. E aí foi, obviamente, dando frutos, né? Eu casei e aí fiz uma agenda já mais sóbria, né? De uma mulher já casada, com 30 anos, eu já fui amadurecendo. Maravilhosa. Essa aqui tinha os livros separados em temas. E aí tive meu primeiro filho e... Obviamente, ele foi render um projeto que eu estava postergando, porque eu não tinha muito interesse antes de ter filho e falar sobre o universo infantil. Mas com o nascimento do Felipe, nada mais justo do que fazer a Agendinha Carioca, que era o guia de sobrevivência para pais descolados. Então, desde a gestação... Fantástico.
desde a gestação, a preparação de enxoval, a decoração do quartinho, a realização de festa de criança, a programas na cidade. Então, eu tentei cobrir também a parte de indicações de médicos e pediatras e alergistas, assim, fazer um disclaimer lá de que, enfim, eu não me responsabilizava pelas indicações, mas eram médicos que vinham com alguma chancela. E aí também foram nascendo outros filhotes da agenda, né? Por exemplo, um guia específico da Lapa, que foi uma encomenda da Gafisa, que estava no pano de fundo. Uma construtora me procurou porque queria mostrar, estava lançando um empreendimento imobiliário na região e queria que os potenciais clientes enxergassem a Lapa muito além da boemia, né? Que a Lapa tem para oferecer no dia a dia, né? De todos os serviços e toda a vida diurna que também é super pulsante nesse bairro tão tradicional. E aí, outro filhote que eu tenho muito orgulho é a Casa Carioca, que foi uma parceria com 3 designers de interiores para fazer uma agenda indispensável para quem vai construir, reformar ou decorar, com muitas indicações da vela ao sinteco, passando pelo calculista do terreno de quem vai construir. Enfim, aqui são os folhotes que eu tenho muito orgulho. Que bacana! Na pandemia, eu fiz uma agenda para a TV Globo, uma agenda olímpica com dicas sobre o Rio. Essa ficou para a circulação interna da Globo, mas foi também um projeto muito bacana. E, obviamente, chegou o momento de migrar para o digital, né? Sim, eu ia te fazer essa pergunta, né? Quando é que você sentiu essa necessidade? Porque, na verdade, até a Galeria Metara estava fazendo alguns comentários que eram verdadeiras enciclopédias, né? E aí você trazer isso para uma linguagem digital que é completamente diferente. Como é que foi essa transição? Como é que está sendo isso? Conta pra gente. Eu tinha meu braço direito, a Mariana Breutmann, que trabalhava comigo, que era 12 anos mais nova. Então, ela estava muito mais antenada. E ela falou, Antônia, estamos perdendo tempo, temos que fazer site, temos que fazer Instagram. E eu devo essa minha revolução digital a ela. E, mais ou menos naquele período, a gente também fez um aplicativo para iPad. E sabe quando você faz uma coisa assim antes da hora? Eu tinha acabado de comprar. O iPad ainda era muito novidade. Então, eu gastei um dinheiro muito grande, fiz um aplicativo que as pessoas não estavam prontas ainda para consumir, sabe? Então, foi uma certa frustração não ter tido tanto sucesso com essa empreitada. E o aplicativo demanda também uma atualização. O frustrante de fazer um guia impresso é que você sai da gráfica com ele desatualizado. É impossível você ter 1000 contatos e esses lugares não encerrarem a atividade, não mudar o conceito, não fazer um rebranding, enfim. Então, você tem que lidar com isso também, entender que faz parte do jogo que as pessoas não contam. Essa que é a mudança para o virtual, né? Porque o virtual é tudo no momento, é o agora, né? E o virtual permite isso, né? Uma atualização constante, Eu brinco assim, que eu acho que para a trajetória que eu tenho da Agenda Carioca, eu fui melhor influenciadora analógica do que uma influenciadora digital. No sentido de que quando surgiu o Instagram e tudo, eu fiz como eu achava que tinha que fazer, mas eu tinha muita vergonha de aparecer, de falar em público. Então eu não consegui me colocar como protagonista da agenda e dividir um pouco a minha rotina. Então, eu acho que nisso eu fiquei um pouco para trás em termos de audiência, né? Eu vejo pessoas que começaram depois e que hoje têm uma base muito maior de seguidores. Apesar de acreditar que eu tenho 17 seguidores fiéis, né? Eu e os meus 17 leitores fiéis. A gente não precisa ter quantidade, a gente precisa ter qualidade. Isso exatamente. Você também tem muita expertise, né? Você tem tradição. Então, por mais que novos veículos apareçam, porque vão sempre aparecer, né? A agenda, ela já está com muitos anos, né? Qual a idade dessa? 14 anos. 14 anos. Então, é uma expertise que você adquiriu, né? Que a gente, que estão entrando muitas novidades, né? Mas a tradição, ela fala muito alto também, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, 2 coisas que surgiram com a agenda impressa que foram muito bacanas, que não estavam no planejamento. A primeira foi um convite do Luciano Huck, que na época era sócio da Rádio Paradiso FM, achando que esse conteúdo podia ser adaptado para a rádio,
no formato de pílulas. E eu, Ah, que bacana. pílulas, eu falar na rádio, minha voz é feia, fina, sempre zoaram a minha voz, assim, Não meus é, amigos. não. Até o Marcelo Moraes entrou aqui e falou, nossa, que voz linda. Ele fez um comentário aqui um dia do Obrigada, Marcelo. Marcelo. Enfim, tem um pouco de treino. Jaqueline Priston, minha fono, que me ajudou a vencer esse constrangimento. E aí eu adaptei o conteúdo para pílulas e desde 2007 eu falo todos os dias, dou dicas sobre o Rio na rádio. Já estive na Paradiso, estive na MPB FM, na UFM. Hoje eu estou de volta. Bom Filho a Casa Retorna, eu estou de volta na Paradiso FM. Tem um apoio, tem um patrocínio. Eu quero agradecer o Rio Sul, porque o Rio Sul sempre esteve do meu lado, né? Não adianta a gente ter só vontade, talento e não ter pessoas que acreditam na gente. Então, serei eternamente grata. E é o shopping que eu frequento desde que eu nasci. Então, tem uma relação de muita verdade. Que Moro em bacana. Botafogo, então eu brinco que é a minha segunda casa. Depois sou eu que faço muitas coisas diferentes, né? É Paradiso, é agenda, agora nesse formato digital, embaixadora do Rio de Janeiro. Essa é a nossa querida E outra coisa, eu estava falando da Antônia. rádio que foi muito importante para fortalecer a marca, e uma outra coisa Uhum. bacana foi a criação de um grupo no Facebook, que acho que já tem quase 9 anos de existência. Deu muito a Simone Alvim e ao Fábio Pignatário, que são meus moderadores, que me ajudam a tocar esse barco. E ele é um grande espaço, um grande fórum colaborativo para que pessoas possam pedir dicas de serviço, receber indicações, e muito orgânico. É muito fascinante, porque você resolve a vida ali. Você pode precisar de um brigadeiro para festa de aniversário, um DJ, a um médico que atenda um determinado plano de saúde. Você tem ali um leque enorme de solicitações de pessoas generosas, dispostas a compartilhar os seus contatos. Eu tenho aquela máxima que é assim, se alguém vira para mim e diz que tem uma dica boa para me passar, mas para eu não contar para ninguém, porque depois a pessoa não vai ter agenda para atender ela, ou vai ficar caro se fizer sucesso, eu falo, nem me passe esse telefone, porque eu acredito no contrário, eu acredito que ela vai ser muito grata por você ter ajudado a ela, e a gente está fazendo economia gerais, a gente está ajudando outras pessoas. Eu acho que tem uma coisa de universo conspira e ajuda pessoas do bem, que ajudam Eu também pessoas. acredito muito nisso, sabia? Com certeza. E é fato, né? A gente percebe isso ao longo da nossa vida, né? Agora, Antônia, vamos falar um pouquinho assim do Rio, né? Porque agora eu quero falar da Antônia, embaixadora do Rio de Janeiro, apaixonada pelo Rio de Janeiro. É também uma grande empresária, empreendedora, né? Você empreendeu muito, né? Você colocou ali grandes ideias que estão até hoje aí. Então, isso é fantástico. Né? Agora, vamos falar agora do Rio um pouquinho. Né? Os cariocas, alguns desistiram do Rio, né? Enfim, nos últimos tempos, né? O que te faz ainda ser uma grande apaixonada pela cidade? Acho que eu vou pedir licença para o Dorival Caymmi para cantar, fazer a licença poética. Que eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu sou mesmo aqui, vou ser sempre aqui. Eu sou muito apaixonada pelo Rio. Eu tenho aquele amor de filho assim, com a cidade, quase que só eu posso falar mal. Assim. Eu fico muito irritada quando vejo as pessoas falando mal. É maravilhoso isso. Né? É exatamente filho. Eu posso falar, né? Mas ninguém pode falar. E durante muito tempo, eu tive scooter, eu andava de moto pela cidade e ando muito a pé, ando de bicicleta. Isso assim, para mim foi muito difícil ficar quarentenada, assim, porque eu sou muito ativa, eu gosto de rua, eu gosto de gente. Um dia feliz para mim é um dia que eu saí, fiz 300 coisas, vi um monte de gente, conversei com muitas pessoas, tomei dezenas de providências. Então, eu brinco com a minha terapeuta que eu trato a minha angústia, a minha tristeza, eu lido com ela produzindo, entendeu? Na produção. Eu sou assim também. Muita gente é assim. Mas isso é bom. Isso é bom. A gente produz, né, principalmente em momentos assim. Exatamente. O Rio, ele tem uma frase, né, que é o Rio incomparável, né? Porque já me falaram, Vivi,
Me diz uma cidade tão linda quanto. Eu falei, tem 1000 cidades lindas, destinos maravilhosos, né? Mas o Rio é incomparável, né? É uma cidade linda, o jeito carioca de ser é muito especial, né? E isso faz a gente ser Você, muito único, né? você Muito tem eu tenho singular. uma sensação, eu tive, graças a Deus, o privilégio, a oportunidade de viajar para alguns países e conhecer, né, várias culturas e eu Hum, sempre chego, nossa, como seria bacana morar aqui, né? Você fica imaginando a sua vida ali, na Europa, na América do Norte. aham, Estive na Ásia no passado, enfim, você fica com uma invejinha nos primeiros dias de viagem. Vai passando o tempo, vai me dando uma saudade, uma assim, não troca meu. Eu fico tem uma expressão em inglês que é homesick. Eu fico homesick, eu fico. aham, Tem uma sim. coisa assim, quando eu chego na linha vermelha e assim, eu tô em casa, sabe? Eu tenho uma É, sensação de empoderamento, assim. Mais ainda recentemente eu já vinha no exercício de, né, esse amor ao Rio e na sim. promoção. Eu há 2 anos passei a ter um engajamento mais cívico, assim, de fazer parte Aham. da associação de bairro, né, de compartilhar informações com grupos de moradores, ter sido síndica, que eu acho que é uma experiência muito bacana de olhar para o coletivo. É, Eu muito acho que nós, corajosa. nós, sociedade civil, também temos muita responsabilidade, né, sobre a cidade. A É gente verdade. terceiriza isso tudo, terceiriza muito e tudo para o poder público, mas também podemos ajudar. Maravilhoso, você tem esse braço mesmo de querer ajudar, você vê através até desse canal que você criou no Facebook de indicações, você está sempre querendo ajudar de alguma forma, né? A própria agenda é sim um canal de ajuda que você criou informativo. Isso é muito bacana na sua personalidade, né? E, Antônia, me diga uma coisa, com relação a viajar, eu concordo plenamente com você. Eu costumo falar que tem dois momentos maravilhosos, né? Que é o momento da viagem e o momento da volta para casa, né? Que ele é tão bom Sem quanto a dúvida, viagem. Que quando você sem chega dúvida. em casa, você fala, ai, estou em casa, ai, que coisa maravilhosa, né? E nem todo mundo é assim, exatamente. Muita gente vai e não tem esse apego que a gente tem pelo Rio de Janeiro, né? Pela nossa casa, pelo nosso lar. Eu tenho uma irmã que foi criada como eu, com os mesmos valores, e ela é uma cidadã do mundo. Ela já morou em Aham. 3 países, já está morando em outro estado, enfim. Eu acho muito bacana. Ela fez É, faculdade fora do Brasil, né? E eu escolhi ficar exatamente. aqui, assim. Eu Muito tenho, bom, maravilhoso. Me eu diga sou uma coisa, como bairrista, bairrista, é? Porque você realmente é uma apaixonada pelo Rio, né? E essas dicas todas que você dá, você já ficou imbuída nesse contexto, né? E você ir para um outro país, passear, ok. Agora, você morar é meio uma página branca, né? Você começar uma página branca na sua vida e você já tem uma belíssima história, né? Dentro eu do brinco com contexto os meus amigos cultural. que foram para São Paulo, né? Que acaba sendo, às Aham, vezes, uma consequência natural das oportunidades de trabalho. aham. Eles são cariocas no exílio. Maravilhoso. Me diga uma coisa, querida Antônia, como é que surgiu esse convite para você ser embaixadora do Rio de Janeiro? Conta aqui para gente. É isso aí, Elô, sentimento de pertencimento. Bom, o convite surgiu do Bayar Boatô, que não sei se todos conhecem, que é um É dos um maiores nomes querido. do consultor de turismo. Acho que eu estava ainda na faculdade, eu já ouvi falar sobre ele, porque ele Sim, ajuda muito, ele é um embaixador mor, né, da cidade do Rio. é. Ele E é a um gente, e a querido. gente já se. Puxando a pandemia, eu li alguns artigos sobre ele. A gente tem uma grande amiga em comum, que é a Cristina Lacerda, que é outra embaixadora do Rio. Ai, linda, Eu acho que ela coração para ela Cris. fazia um jogo duplo, assim, falava de mim para ele, dele para mim. Eu já tinha uma admiração e acompanhava o trabalho do Baiano há muito tempo. E a gente teve recentemente um contato profissional e isso veio esse convite surpreendente, do qual eu tenho muito orgulho e estou muito feliz aqui de Bacana. estar e com essa responsabilidade ainda maior de fomentar e de ajudar a promover a nossa cidade, né? Agora, É maravilhoso. Porque você realmente é a cara do Rio, né? E a Cris Lacerda também é uma querida, né? É uma pessoa doce, é uma pessoa uma do luz. bem. Sempre que eu falo dela, eu coloco o coração, que agora ela está no momento, né, com essa exposição belíssima dos corações. Enfim, eu acho que existe uma relação, né? Baiaboatê, ele é uma fábrica. Eu falo para ele que ele é um querido, é um amado, é uma pessoa extremamente do bem, é uma pessoa que está sempre
fortalecendo, né, as pessoas, né, e isso é de fundamental importância, principalmente no mundo atual, né, que a gente está vivendo, nessa pandemia, nessa coisa toda. Tem sempre uma palavra, é uma pessoa de luz, né, e ele é uma fábrica de criatividade, que eu falo que ele não para, né? Inclusive, a ideia das lives da pandemia surgiu lá no início, né? Ele falou, Vivi, vamos fazer uma live, algumas lives, né? Uma não, porque já foram mais de 200, conversando com os embaixadores, mostrando essa diversidade, né? O que cada um faz, o que cada um faz pelo Rio de Janeiro, a história de cada um, né? Porque isso vai ficar marcado na história da nossa vida, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, né? Que a gente jamais esperaria estar passando por um momento desse, né? Parece que a gente entrou dentro de um filme, né? Mas daqui a pouquinho tudo vai voltar ao normal, né? Hoje a gente vive uma nova realidade, mas a gente está aí no aguardo, enfim, de uma vacina para que a gente volte de fato ao normal, né? Ao normal real, que eu costumo falar. Mas, que a querida gente Antônia, possa ser nós nas nossas melhores versões depois de tudo isso. exatamente. E que isso sirva, né, Antônia, de aprendizado para todos nós, né? Porque alguma coisa a gente tem que levar de bom dessa pandemia, de tudo que a gente passou, do confinamento, né? É o que você falou, você já tem essa capacidade, né, de produzir. Né? Então, você produziu mais, que é interessante, né? E cada um tem um viés, né? Mas que no final que a gente saia disso como pessoas melhores de uma forma geral, né? Que exista essa mudança, porque ela está existindo dentro de nós, mas para melhor sempre, né? Porque a gente quer um mundo melhor. Né? A gente Vivi, já quem viu vai aí te entrevistar? Você precisa ser entrevistada também. Você não poderia ter ninguém melhor para fazer esse papel de entrevistadora. Agora, eu estou curiosíssima de ouvir sua história também. Vou me Ai, minha voluntariando linda aqui para fazer a querida. inversão de papéis. Depois a gente faz, então, uma entrevista, tá combinado? Você me entrevista. Eu queria aproveitar e contar de uma ação que eu fiz nessa pandemia, do qual eu tenho muito Sim. orgulho. Logo nas primeiras semanas, uma mãe da escola me mandou uma mensagem: aproveitei esse tempo em casa e fiz uma limpa nos brinquedos dos meus filhos. Sabe para onde eu posso doar? Aí eu contactei duas amigas queridas, uma dona do Batutinhas e a outra dona da Animação. Eles mexem muito com criança. Falei, vamos unir forças e vamos fazer uma campanha de desapego, porque eu acho que esse momento é muito bom. As mães estão em casa, as crianças, elas querem passar também algum valor para os filhos. É uma oportunidade, um tempo que você tem para... Acho que o design de interiores, as pessoas estão muito ligadas nas suas casas, né? Então, assim, elas estão com essa vontade... Não sei se ainda estão tanto, mas estavam com muita vontade de arrumar, de organizar. Eu casei todas as tampas de Tupperware fugitivas aqui com os potinhos. Eu fui a melhor dona de casa nos últimos 6 meses que eu fui nos últimos 6 anos, enfim. Mas aí eu vi que a gente percebeu que tinha essa vontade de desapegar, muito medo de sair de casa. Então, uma campanha para doação de brinquedos, mas como é que seria? A gente pensou, vamos criar uma logística para isso. A gente lançou a quarentena do desapego, com coleta domiciliar. A gente fez coleta em mais de 450 endereços. E todos os brinquedos arrecadados foram armazenados no Shopping Leblon e no Via Parque, que cederam esse espaço logístico, porque a gente precisou de vários dias para fazer essa coleta. A gente teve um time de voluntários para fazer esse trabalho de telefone, e-mail, cadastro dos endereços. E a gente doou 4 caminhões lotados para a Central Única das Favelas. Que bacana. Sabe, assim, foi muito bonito. Saiu na RJTV. Aí deu aquela vontade, vamos fazer mais, porque continua chegando gente perguntando para onde doar. A gente fez a parte 2. Nesse momento, as pessoas já estavam um pouco mais liberadas para sair de casa e a gente sugeriu 2 pontos de doação que também receberam muito brinquedo. Eu estou pensando agora se eu vou fazer a parte 3 voltada para o Dia das Crianças, porque que bacana, tem sempre Antônia. espaço para desapegar, né? Sim, com certeza. E aí que a gente vê, né, o quanto que a gente ficou em casa, quantas coisas desnecessárias, né? E o próprio pode viver com menos. Exacerbado, né, que a gente fez essa avaliação. Você é dotada de uma generosidade ímpar, né? Você vê mais um ato lindo que você fez em prol das crianças, né, de tudo isso. Quer dizer, parabéns por você ser essa pessoa que ajuda também, né? Porque isso é muito importante, né? Que se cada um de nós fizer um pouquinho, né, a gente ajuda muita gente. E no início eu fiquei pensando, mas será que brinquedo é essencial?
como é que a segurança a gente botou os brinquedos em quarentena para ter certeza de que eles iriam seguir sem, né, tendo passado o período aí de contágio, de incubação. Falei, poxa, se eu com o espaço que eu tenho, estou desesperada com os meus 2 filhos em casa, imagina pessoas em áreas de vulnerabilidade social, que tem muito menos espaço, muito menos oferta de brinquedo. Isso é essencial para algumas mães. Exatamente, maravilhoso. E muitas crianças que não tinham, imagina numa pandemia, né? A criança não tem um brinquedo para poder passar o tempo tendo que ficar confinada. Mas, minha querida Antônia, a Bering está até falando, a energia tem que circular, é verdade, né? Porque você faz esse movimento, né? E as coisas acontecem. Agora, voltando aqui para o nosso Rio de Janeiro, aqui, que o nosso papo está gostoso, a gente começa a ir para tantas Desculpa, eu falo vertentes. demais. Não, mas maravilhosa. A gente, falando um pouquinho do Rio, né? Essa questão que envolve até a violência, né? A violência ela é apontada por muitos turistas, né? Para não escolherem o Rio como uma cidade para passar suas férias, por exemplo. O que você acha disso? Como é que a gente pode melhorar essa imagem do Rio de Janeiro? Bom, se você pensar que a ausência da figura do turista, ela impacta na cadeia produtiva de quase 52 atividades, eu acho que a gente coloca demais a responsabilidade nos órgãos de turismo. Essa é uma responsabilidade de toda a população, para começar. A gente também não... Nós ficamos de braços cruzados, esperando o poder público agir. Um ambiente... Eu acho que a violência é muito consequência de uma falta de ordenação urbana também, de zeladoria, de praças. Estou falando agora no âmbito municipal, né? De iluminação pública, de guarda municipal. Se você for fazer uma pesquisa no Brasil, dos 30... O Brasil tem 11 cidades entre as 35 ou 30 mais violentas. E nenhuma delas é o Rio de Janeiro. Exatamente. A gente tem uma fama muito pior do que a realidade. Porque tudo que o Rio de Janeiro é uma referência, né, Antônia? Aqui tudo acontece, é um holofote no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Tudo que acontece no Rio tem uma lente de aumento e uma propagação e um efeito de marketing devastador assim, para o mundo. Né? Eu acho que a gente, enfim... Eu entendo que os veículos de imprensa precisam reportar as ações, mas a gente precisa parar de falar tão mal do Rio de Janeiro lá fora. Assim. A gente tem que... exatamente. A gente uma tem boa que ser mais publicidade. Patriota, né? Maravilhoso isso, exatamente. Mais publicidade, com mais campanha. Assim. Não adianta só ficar apontando dedos e de braços cruzados e falando mal da cidade. A gente precisa divulgar as coisas boas, porque esses números parecem piores do que... Eu nunca fui assaltada no Rio de Janeiro. Olha, eu também não, você acredita? Eu também não. Muito. Tudo aqui repercute, né, Elo? Elo tá falando isso. Tudo aqui repercute. Os holofotes estão no Rio de Janeiro, né? Aqui que tudo acontece, né? O estrangeiro ele conhece até muito mais o Rio de Janeiro do que outras cidades. Então, é o que você disse, qualquer coisa que aconteça aqui tem uma dimensão macro, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado com isso, né? Os próprios meios de comunicação têm que ser mais favoráveis ao Rio de Janeiro, né? Os jornais. E a gente, como você disse agora com maestria, o carioca fazer a sua parte, né? Em tudo, né, Antônio? Eu conversei com a Cristina Lacerda, também fiz uma live com ela. E ela estava falando, Vivi, eu não me incomodo se eu estou na praia e tiver uma sujeira e eu chegar na areia e eu tirar e eu poder limpar a minha praia, né? Porque é o meu Rio de Janeiro. Né? Porque, infelizmente, ainda tem gente que deixa a sujeira na praia. Né? Então, por que não a gente poder também ajudar, cada um fazer a sua parte? Né? Eu vi isso muito acontecer aqui na Associação de Moradores do Maitá, no grupo de WhatsApp, assim, passei, vi uma lixeira quebrada ali, consertei, o poste tal está queimado, já liguei para um 746. Eu não achava que isso era um problema meu, né? E é problema de todos nós, assim. Como é que os órgãos públicos vão saber que tem um buraco na rua se o morador não ligar e ajudar, sinalizar que aquilo é uma prioridade? Temos todos que ajudar nesse sentido. Agora, para promover... Isso, enfim, claro que a violência precisa ser combatida e, enfim, mais policiamento, mas a gente também precisa de mais políticas de atração, de marketing. Tem projetos, eu estava lendo alguns projetos
do Roberto Medina, do próprio Alfredo Lopes, da Associação Brasileira de Hotéis, de Indústria, Tutelaria, a BIH, agora eu esqueci o que são as iniciais. Tem uma proposta muito interessante, né, nesse pós-pandemia, de fazer uma semana, um período, não sei se é uma semana ou um mês, de promoções massivas, assim, com hotéis, com restaurantes, com atrações turísticas, porque é importante, nesse momento agora, investir também no turista que está no raio de até 600 quilômetros. Exatamente. A gente precisa nesse momento de retomada, olhar para o mercado interno, né? Assim, exatamente. As viagens de carro. Para as pessoas virem mais para o Rio de Janeiro, né? Das proximidades mesmo, né? Da mesma forma como as pessoas estão indo mais, né? Turismo sobre rodas, né? Estão indo mais para a Serra, que é proximidade de até 400 quilômetros. Então, isso tem que ser também feito a nosso favor. Você tem toda a razão com relação a isso e, sem dúvida nenhuma, as campanhas de marketing elas têm que ser mais agressivas, né? Para poder não só trazer campanhas de marketing, né? Também ter realmente um calendário de eventos, ter um planejamento estruturado do impacto do Carnaval, do Réveillon. Não esse ano, a gente sabe que esse ano tem que ser um plano de contingência, mas são eventos muito importantes para a economia, né, do estado, do município. Para girar, né? O turismo a gente tem um prefeito, eu vejo que o João Dória, eu estava conversando com um amigo que realiza um evento, não vou citar qual é o evento, mas com as dificuldades que ele estava enfrentando para realizar o evento no Rio, que ele recebe um telefonema do João Dória pedindo para ele ir lá conversar, tapete vermelho, vamos, todas as licenças te ajudam, tá aqui, queremos... E ele teve que levar o evento dele para São Paulo, porque as condições lá eram muito mais favoráveis. A gente precisa... de uma prospecção mais ativa aí de eventos, não só eventos de entretenimento, como, né, Rio, mas de uma agenda de negócios também, né? Las Vegas é um exemplo de uma cidade, um deserto que tem ali convenções de todos os assuntos que você possa imaginar, de tudo, né? Todos os tipos de negócios que são convergidos para lá enfim, sem dúvida você vai estar no Rio ou está em Las Vegas, né? Vamos combinar aqui. Não, tem um comentário aqui de H. Bering. Heloísa, tá. Que a Heloísa colocou aqui, que é bem pertinente ao momento, né? Que é ensinar o povo a votar. Né? Porque as pessoas, na sua maioria, se alienam um pouco durante as campanhas, né? Não estou generalizando, claro que tem gente que procura entender, mas aí depois que vota e votou errado, já era, né? Então, a gente está aí com uma eleição agora em novembro, então, por favor, estudem os melhores candidatos, né? Tenham essa preocupação. São as propostas. Infelizmente, eu tenho um dado triste que pesquisas apontam que 90% dos eleitores decidem seu voto nos últimos 3 dias. Para ver como isso é negligenciado, quer dizer, e votam muito porque pegaram um panfleto na rua, porque alguém pediu, alguém falou, não conhecem, não. Eu faço uma pergunta: em quem você votou para vereador nas últimas eleições? Não lembram. A gente vota como quem assina um cheque em branco, né? Depois não sabe nem como fiscalizar. Exatamente. Também, eu não sei se eu cheguei a ser muito clara sobre isso, eu vou falar aqui, eu nem anunciei nas minhas mídias ainda, eu estou me estruturando melhor, eu tenho uma convenção do meu partido segunda-feira, eu me filiei ao Cidadania, eu fiz uma formação esse ano chamada Renova BR, que é uma escola para pessoas comuns, o slogan dele é uma escola para pessoas comuns se tornarem políticos fora do comum, onde o pré-requisito para essa formação é você não ter passado pela vida pública, você não ter experiência, e é uma escola apartidária, foi uma formação muito interessante, não só de políticas públicas, de questões de educação, saneamento, mas valores éticos, de estruturação de campanha, e eu sou pré-candidata a vereadora do Rio, estou nessa missão. Que bacana! Olha só, uma mulher aqui. Se eu já faço tudo isso fora do poder público, imagina o que eu posso fazer lá dentro, né? Com essa escala, com os órgãos competentes. Então, eu estou muito
Estou muito Que motivada. bacana. Eu fico muito feliz com as mulheres. Eu acho que as mulheres têm que estar mais na política, as mulheres têm que estar mais em cargos de CEO. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para galgar, né? O universo feminino, a verdade é que ainda finalizando aqui o Oi. tempo, mas parabéns, você é uma pessoa que a gente, nesse pouco tempo que a gente bateu esse papo, a gente já viu que você também é uma grande fábrica de ideias, que é uma pessoa extremamente generosa, né? Que você vai arregaça as mangas mesmo e faz as coisas acontecerem, né? Então, por mais pessoas assim como você, querida Antônia Leite Barbosa, foi um imenso prazer Eu que te agradeço essa entrevistar. oportunidade. Desculpa ficar fazendo campanha aqui no final, não era esse o Não, objetivo, nenhum mas era problema, só para nenhum. explicar que esse amor ao Rio, essa construção, tinha que dar frutos, tinha que. Eu tenho 2 filhos que eu quero criar nessa cidade. Eu acho que a minha geração terceirizou a política, não quis se envolver. A política virou um meio com muito Sem preconceito. Existe dúvida, muito preconceito concordo com contra a figura do você. político. Pessoas me parabenizam, mas outras quase me dão pêsames. Então, a gente precisa mudar essa imagem. A gente precisa de pessoas que entrem na política pelos motivos certos, né? Enfim, Exatamente. pesquisas mostram que cidades. Agora, sem querer ser muito feminista, mas vou falar porque são 2 pesquisas que me tocaram profundamente. Governos, né, liderados por mulheres têm menor taxa de mortalidade infantil até os 5 anos e menos corrupção. Então, a gente precisa de mais representação na vida pública. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso. Eu acho que as mulheres têm que estar mais em todos os lugares, na política, né, nas grandes empresas, né, nos órgãos públicos, por mais mulheres, né, que a gente tem essa capacidade de poder fazer mil funções diferentes ao mesmo tempo, né? Isso é uma característica da mulher, né? E é o que você disse, com outras preocupações, né? Que a gente teve aí aí a gente entraria em tantos assuntos aí, enfim, que a mulher levanta uma bandeira interessante. A Aurora está dizendo minha candidata, né? A mulher ela levanta bandeiras, né? Que muitas vezes não estou dizendo que os homens não levantam, veja bem, não estou aqui para polemizar, né? Nem estou aqui num momento de entrevistadora da nossa querida embaixadora Antônia Leite Barbosa, estou sendo apolítica. Mas a gente vê aí que houveram uma série de acontecimentos, por exemplo, na pandemia, houve um aumento da violência doméstica, né, contra a mulher. Né? E até hoje as mulheres se calam muitas das vezes, né? Que são abusadas por N formas, e elas às vezes até desconhecem que elas são abusadas, muitas vezes até verbalmente, e elas nem conhecem as leis, né? Eu Os entrevistei até um direitos. os direitos dela, exatamente. Eu entrevistei um advogado criminal e foi sobre isso, o papo, o assédio. E ele falando exatamente isso, que às vezes você tem um companheiro que ele está falando, você não serve para nada, você é uma incompetente, e ele está, sim, te assediando moralmente. E muitas das vezes as mulheres aceitam, não questionam, né? E a gente tem que mudar isso, né? A nossa geração tem que quebrar esse paradigma, e a mulher é, sim, forte, poderosa, né? E tem o seu valor, seu grande valor. E parabéns por mais esse desafio de você estar entrando aí na política. Te desejo uma ótima Muito sorte, obrigada. que dê tudo certo. E é um prazer. Eu adoro entrevistar mulheres como você, né? Porque eu falo que nós somos empoderadas, né? E a gente tem que se fortalecer mutuamente, né? Os homens falam que as mulheres não são unidas, isso não é verdade. Nós Verdade. somos unidas, sim, temos grandes amigas, temos grandes ideias. Eu criei um coletivo feminino esse ano chamado Matildes, que hoje já conta com 600 e poucas mulheres. Eu vou te convidar, me deixaria muito Que feliz prazer, contar vai com a ser sua imenso prazer. participação. E eu tenho certeza que essa sororidade ela floresce. Maravilhoso. Querida Antônia Leite Barbosa, a gente está chegando no finalzinho da nossa live, mas foi um enorme prazer. Queria agradecer a todos que assistiram, queria agradecer a você. Seja muito bem-vinda no universo dos embaixadores do Rio de Janeiro. Né? Muito obrigada. Espero você... corresponder aí à honra e ao cargo.
enfim, fazer aqui o que tiver ao meu alcance para ajudar nossa cidade se continuar sendo tão maravilhosa. E vai ser, com certeza. E parabéns por tantos trabalhos que você faz em prol do próximo sempre, né? Que você continue sempre essa pessoa dessa generosidade ímpar, né? Que está sempre auxiliando a todos, né? E agora também ingressando aí como pré-candidata, também que de alguma forma você também está querendo ajudar o nosso Rio de Janeiro, né? Tamanha generosidade, né? Foi um prazer te entrevistar. A gente está encerrando a live de hoje dos embaixadores, tá? Queria te deixar um grande beijo e agradecer a todos que estiveram conosco até agora e até uma próxima. E a gente se fala nos bastidores aqui. Olha, foi um enorme beijo carinhoso. Muito obrigada aí para quem estava nos assistindo. Enfim, muito bom ter a companhia de vocês e poder contar um pouquinho da minha história. E se deixar, a gente não ia parar, porque é uma história, são tantas, são tantos braços diferentes. Espero te conhecer pessoalmente em breve. Fica a minha oferta de te entrevistar. Ai, vai ser um prazer. O dia que você quiser, tá bom? Um beijo carinhoso. Minha querida Antônia, um prazer enorme. Por mais pessoas iguais a você no mundo. Amém. Meus parabéns por você ser assim. Muito obrigada a todos. Eu vou encerrar aqui antes do Instagram encerrar por nós, né? Você sabe que daqui a pouquinho ele corta a gente. Um beijo a todos. E essa foi mais uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro. E eu gosto sempre de agradecer também a Baia Boatê. Aliás, a gente não está no perfil do Embaixadores, mas quero convidar todo mundo a seguir, que é o @Embaixadores do Rio. Embaixadores do Rio, né? Isso, Embaixadores Rio. O Embaixadores Muito Rio, bom. não tenho dor. Isso, perfeito. Tá? E um beijo para a Baia Boatê também, porque eu falo que ele foi o meu... ele foi meu terapeuta na pandemia, porque essa ideia genial de lives faz eu ter contato com pessoas tão incríveis, nem que seja virtualmente como você. Então, eu sempre agradeço no final da live, principalmente com uma pessoa tão incrível e tão empreendedora, desse coração tão generoso. Um beijo, querida Antônia, encerrando mais uma live dos embaixadores de hoje e uma ótima noite a todos. Vou encerrar aqui, tá? Boa noite.